Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato e convido a você a iniciar essa sexta-feira com Casinha Branca. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Caríssimos e caríssimas, a gente vive mais um dia, sexta-feira chuvosa, aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que o evangelho de hoje, Lucas capítulo 11, versículos 15 ao 26. Estamos continuando a leitura do capítulo 11. Bem, mas hoje, antes de entrar no evangelho, a gente vai mergulhar, um pouco numa realidade brasileira que muita gente está por aí comentando. Todo mundo sabe tudo. Em tempo de internet, somos doutores de WhatsApp, mestres graduados em Facebook e senhores e senhoras com pedagogia, PhD, pós-PhD e outros cursos mais, em EAD, etc. e tal, todos os cursos com titulação máxima em WhatsApp e também no Instagram. Bem, nos últimos anos foi revelado um dos maiores esquemas de fraude contra os aposentados e pensionistas da história recente do Brasil. Cerca de 6,3 bilhões desviados entre 2019 e 2024. O esquema envolve descontos indevidos nos benefícios do INSS dos aposentados e conta com a participação de servidores públicos, empresários e entidades sindicais. O mais grave, senhores e senhoras, é que durante os 4 anos do governo Jair Messias Bolsonaro, nada foi feito de concreto para investigar ou impedir o avanço dessas fraudes. É um alerta que nós devemos ter em nossa mente. Lembrando que foram enviados aos ministros e autoridades competentes que nada fizeram durante o governo Bolsonaro. É isso aí, prevaleceu a omissão. Em alguns casos, medidas até flexibilizaram o sistema, tornando mais fácil a prática dos empréstimos irregulares. Inclusive, lei assinada pelo seu Jair Messias Bolsonaro, dizendo que o que era renovado a cada ano, as permissões, passou a ser renovado automaticamente a cada 3 anos. Além disso, alguns dos envolvidos tinham ligações políticas públicas com o governo do Jair Messias Bolsonaro, recebendo, inclusive, doações eleitorais. É isso aí. Das empresas envolvidas no esquema. Enquanto isso, milhões de aposentados e pensionistas continuavam sendo roubados. A palavra é essa. E aí agora resolveram fazer uma CPMI, no governo atual. E a intenção é essa. A intenção é tentar ligar toda a roubalheira ao único governo que é o atual. E lembrando que quem investigou, quem fez levantamento, quem fez tudo isso, foi a CGU no atual governo. Ou seja, que avançou e que, inclusive, mandou a federal ir lá visitar os cidadãos de devia. Ou seja, essa situação, vamos ter consciência e saber, confirmar que houve, sim, uma omissão e uma covardia do governo anterior, que deixou o caminho livre para a fraude. E o governo atual, depois de 2 anos, também acho também muito tempo, conseguiu, através da CGU, que investigou, e também pela federal, acabar com isso. E detalhe, o dinheiro está sendo devolvido. Mas deixa quieto, é isso que os caras querem ouvir. Eles querem ouvir só a parte que interessa, que roubaram o INSS. Mas esquece que roubaram durante 4 anos do governo Jair Messias Bolsonaro. E vamos nós para o Evangelho do Dia. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 11, versículo 15 ao 26. Bem, a gente olha claramente para o Evangelho de hoje, onde Jesus cura um homem mudo, libertando da opressão que o impedia de se comunicar. A multidão se maravilhava, como acontece hoje em alguns cultos por aí, mas os líderes religiosos
acusaram Jesus de agir pelo poder do demônio. É isso mesmo. E Jesus responde com toda clareza: o reino dividido não se sustenta, e explica: se ele expulsa o demônio pelo dedo de Deus, isso é sinal de que o reino de Deus está presente. A parábola do homem forte ilustra que o mal só é derrotado quando encontra o ser mais forte, que é Cristo, o Senhor Jesus. E aí eu lembro de Padre Justino Muduala, do CICM, que eu ia, homem forte. Jesus é esse homem forte. Ele também, Jesus, nos alerta sobre a libertação superficial. Uma casa varrida e adornada, mas vazia da presença de Deus. É muito comum as pessoas, às vezes, fazerem o curso, né, seja qual for, participa do momento de cursinho de cristandade, vai lá, 3 dias de retiro, é uma libertação. Eu, particularmente, fiz o cursilho, sou cursirista. Ontem celebramos, né, o Dia Nacional de Oração e Jejum pelo Movimento de Cursilho, dia do cursirista ontem, e a gente olha, vai lá, mas depois que a casa toda limpa, vez de ocupar a casa com a graça de Deus, a pessoa deixa a casa vazia. A casa vazia acaba sendo um espaço para a invasão do mal. Já tem um ditado popular: mente vazia, oficina de Satanás. Casa vazia, a mesma coisa. Então, é necessário eliminar aquilo que é ruim em nossa história de vida. No momento que nós fizermos a faxina, fizermos a limpeza, botarmos a casa em ordem, a nossa vida em ordem, é importante que nós ocupemos nossa mente, a nossa prática de vida com coisas boas, com atividades que vai nos ajudar. É aquilo que a gente aprende. Ou você se ocupa daquilo que é o bom para você e para os seus, ou então irão se ocupar por você. Estamos aqui apenas dizendo: você não pode trabalhar na sua casa, varrendo, adornando, preparando a sua vida para o hoje, mas nós nos preparamos para o amanhã. Aí eu lembro da camisa que eu ganhei da minha irmã, que veio lá do Nordeste esses dias, né? Oxente, prepare, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Mesmo que não corra nada, é importante estarmos preparados para o tudo. Esse é o grande desafio. Jesus hoje, quando fala desse contexto, que logo após a oração do Pai Nosso, logo após aquele homem que bate a porta, o evangelho de ontem, Lucas capítulo 11, versículo 5 ao 13, nos leva a olhar para a nossa fé. A nossa fé é uma ação concreta, presença diária, cuidado com o outro, ou se resume apenas em aparência ritual. Você com um terno bem cortado, sendo um pastor evangélico, você um padre, um diácono com a túnica bem alinhada, com uma estola toda caríssima, com uma vida totalmente apenas de, vamos dizer assim, de aparência, quando na verdade o evangelho nos lembra que a vitória do reino só se realiza quando você de fato permite que o homem forte, que é Jesus, assuma o leme da sua casa, assuma o centro da tua vida. Ou seja, ser cristão não é apenas viver por fórmulas, decoração de versículo bíblico ou orações piedosas, mas se faz pela presença constante de Deus em nossa história de vida, que nos liberta e nos fortalece. Mesmo que o demônio venha lá com mais 7, o número de totalidade, mesmo que ele venha nos afrontar, nós estamos do lado do homem mais forte. E assim concluímos nosso episódio de hoje, nosso encontro de hoje. É preciso deixar que a nossa história de vida seja liderada, coordenada e cuidada pelo grande homem forte que é Jesus de Nazaré. Ele sim, que veio em nome de Deus, e aqui ele fala dedo de Deus. E a gente nem fala de mão de Deus, mas o dedo de Deus para expulsar demônio. Deus nos abençoe e nos ajude. Lembrando, o demônio só vai atacar, como diz a patrística, aqueles que se aproximam dele. Mantenha a distância, fuja da presença do mal. Eu sou Daniel Nonato. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar
pela cidade, à procura de amizades, vou seguindo a multidão. Mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão.